Olá, boa tarde, seja todo mundo muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live especial de quarta, onde a gente vai falar sobre um assunto que é um assunto que traz muita dor para quem vivencia ou para quem acompanha o sofrimento de alguma pessoa querida da família, um amigo, alguma pessoa próxima que tenha esse transtorno, que é o transtorno de personalidade borderline. Enquanto as pessoas vão chegando, eu queria dizer que eu marquei essa live nesse horário diferenciado e às quartas-feiras eu vou procurar sempre trazer um tema relacionado a algum transtorno de personalidade, alguma questão de saúde. E se você tiver interesse de saber mais sobre alguma desses transtornos, dessas patologias, é só você deixar no seu comentário um aviso dizendo que você gostaria de saber mais sobre outros transtornos. E eu vou ter o maior prazer de preparar aqui o conteúdo. O meu trabalho aqui, enquanto psicóloga, é trazer para você a oportunidade de, através da psicoeducação, você conseguir compreender quais são os traços da personalidade e porque muitas vezes a pessoa com quem você convive muito próximo apresenta no seu comportamento esses traços, o que dificulta muitos relacionamentos e causa muitos problemas na vida pessoal e profissional de quem tem esse transtorno borderline. Então, para começar, para quem ainda não me conhece, eu sou Simone Vidal, eu sou psicóloga aqui do Rio de Janeiro e tenho feito essas lives que são pequenos encontros diários com você para que eu possa de verdade estar trazendo a aproximação da psicologia para a realidade e a vida de cada um de vocês. Então, quando a gente vai falar sobre um tema assim, que é um tema que toca muito profundamente as pessoas, porque causa muito sofrimento, eu elaborei o nosso roteiro aqui dessa conversa em duas partes. A primeira parte, eu vou falar um pouco para vocês sobre a parte mais científica, acadêmica, porque o transtorno de personalidade borderline, ele está previsto aqui no CID-10, tá? Como um F. O CID-10 é catalogado em letras que são ali os critérios de diagnóstico para você ver se você, para o médico que vai avaliar a sua situação, verificar se você está dentro, né, do que é considerado as características, os traços desse transtorno. E é muito interessante porque o transtorno borderline ele vem sendo estudado já há algum tempo e já foi modificado alguns pensamentos, e aí a comunidade científica decidiu estabelecer alguns critérios, alguns tópicos, para que você possa ter um diagnóstico preciso. Então, eu queria alertar para vocês o seguinte: na verdade, o que o CID-10 traz é, assim, genericamente, alguns traços da personalidade que tem o transtorno borderline. Só que o que a gente vai conversar aqui não significa que, se você se identificar em algum momento com um traço ou outro, você tenha esse transtorno. Para que possa ser feito um diagnóstico preciso, é muito importante buscar ajuda profissional de um psiquiatra ou num hospital, de uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque aí o médico vai fazer uma anamnese, vai avaliar o seu caso individual, a partir do que você vai narrar, dos fatos, das suas histórias, das suas dores, e a partir daí o médico então vai poder indicar você para fechar o diagnóstico, passar por um psicólogo que trabalha com psicodiagnóstico, porque assim você vai ter, através dos testes de personalidade, a oportunidade de conseguir ter esse diagnóstico fechado. Agora,
depois, normalmente, o médico, dependendo do grau, né? Se você está num grau leve, moderado ou um grau muito assim grave, o médico vai optar qual a forma de tratamento que você vai ter. Se é somente se vai somente fazer uma psicoterapia ou se você vai conjugar uma psicoterapia com um acompanhamento com um psicólogo e a medicação, tá bom? Então, assim, para começar explicando essa parte mais teórica, para vocês entenderem como que realmente os médicos chegam a uma análise, a um diagnóstico, eu vou falar o que o CID-10 coloca como sendo características de uma pessoa que possui o transtorno borderline. Borderline quer dizer limítrofe, é aquela pessoa que ela está na borda, assim, ela nem vai para psicose e nem está totalmente na neurose, ela fica caminhando ali no meio por conta dos traços que eu vou explicar. Essa pessoa, para ser diagnosticada com um transtorno borderline, ela precisa que esses traços sejam persistentes. Então, assim, não é porque um dia você aconteceu um problema e você teve uma explosão emocional que você já é borderline. Não é assim, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar sobre um tema denso desse, porque para não dar margem a pessoa sair aqui da live já achando que tem a patologia que precisa correr, né, para o hospital. Então, assim, normalmente, como é um transtorno da personalidade, isso tem muito a ver com um pouco o estilo de vida que a pessoa tem. Então, às vezes, a pessoa tem o traço de personalidade e ela já na vida dela, ela tem esse estilo mesmo de agir, que é o seguinte, ela tem assim como característica a impulsividade. Então são pessoas muito impulsivas e às vezes dessa impulsividade resulta uma instabilidade afetiva. Então a oscilação de humor é assim, muito rápida. De um momento para o outro ela vai da calma a um pico de estresse, um pico de raiva intenso. Por exemplo, é comum uma pessoa borderline, ela tá dentro do carro com o namorado ou com a namorada, e se de repente o namorado ou a namorada olha para o lado, ela tem aquela explosão, acha que a pessoa tá olhando para outra pessoa, tá paquerando, e aí ela parte para a explosão é tanta que ela parte às vezes até para vias de fato, para violência. Isso quando também acontece fatos assim, a pessoa que tem esse transtorno, como ela é muito, essa impulsividade traz uma raiva, uma energia muito grande. Quando ela tem um filho pequeno, por exemplo, às vezes a criança irrita ou faz alguma coisa elevada, são pessoas que não conseguem conter o impulso e aí acabam às vezes agredindo, batendo muito na criança, e aí depois cai no profundo arrependimento, se sente culpada por ter feito. Isso são pequenos exemplos para vocês poderem começar a perceber. O transtorno de personalidade borderline, ele pode começar a partir da infância, adolescência e vai seguindo, né, vida jovem adulto. E aí, por que é importante a gente prestar atenção e perceber? Por quê? Uma pessoa que tem como característica essa impulsividade, essa agressividade, essa oscilação no humor, muitas vezes ela vai ter problemas, não só dentro de casa, mas nos seus relacionamentos interpessoais, tipo relacionamento amoroso e também no relacionamento no trabalho, porque é aquela pessoa que não consegue conter as emoções e explode. Então, às vezes a pessoa perde emprego, não consegue ficar em emprego, briga no emprego, ela tem dificuldade nas suas interações sociais. Então, esse tipo de transtorno, ele causa muitos prejuízos, sem contar a dor imensa na alma da pessoa que vive isso, porque não é agradável. A pessoa que vivencia essa situação, ela sofre muito. E quem está ao redor, seja sua família, amigos, que acompanham essa situação, também ficam assim muito mexidos e muito... É uma situação que causa
um desconforto em todos, não só para a pessoa que tem esse transtorno, mas para quem vive com essa pessoa. Então, os acessos de raiva, como eu falei, são também traços da pessoa que tem esse transtorno. Nosso CID-10, temos o transtorno de borderline, ele está descrito tanto no CID-10 quanto no DSM-5. Eu trouxe aqui para vocês os traços que estão descritos aqui no CID-10. Então, aqui temos duas variantes. Então, tem o transtorno de personalidade emocionalmente instável do tipo impulsivo, que tem instabilidade emocional, falta de controle dos impulsos. São pessoas que, quando elas são criticadas, elas têm acessos de raiva, de violência, ou então elas têm um comportamento ameaçador em relação a quem criticou. Então, ela tem uma personalidade explosiva e agressiva. Esse é o tipo impulsivo. E o tipo borderline, que é o tipo limítrofe, ele, além dessas características que eu falei, da instabilidade emocional, também estão presentes outras questões, que são a questão da sua relação com a sua autoimagem, que às vezes é um pouco prejudicada. A pessoa tem questões em relação à autoestima, autoimagem, questões de se envolver em relacionamentos constantemente, que são relacionamentos instáveis. E aí, esses relacionamentos provocam, como ela tem uma instabilidade, a pessoa tem uma instabilidade emocional muito grande, provocam crises emocionais que levam a pessoa que convive, tem um relacionamento amoroso com uma pessoa que tem esse transtorno, viver numa imensa montanha-russa, porque tem dias que a pessoa tá ótima e tem momentos, assim, no mesmo dia que a pessoa, sabe, tem uma crise, tem uma explosão, acha que está sendo traída, acha que vai ser abandonada. Então, assim, é muito comum que essas pessoas, nesses momentos de crise emocional, ela, para evitar ser abandonada, elas façam qualquer coisa, qualquer tipo de se coloquem numa posição de vulnerabilidade muito grande para evitar o abandono. Só que o que acontece geralmente é que os parceiros, as parceiras que convivem com pessoas com esse transtorno, chega um momento que a pessoa fica exaurida, emocionalmente não aguenta mais. Então, assim, por mais que ela tente compensar e fazer de tudo para que a pessoa não a abandone, ela acaba sempre sendo abandonada. E isso faz com que só aumente e piore a situação de quem tem esse transtorno. E aí o que acaba acontecendo é que a pessoa, ela tem também uma tendência a sentir um vazio muito grande existencial. E esse vazio que ela sente, a pessoa vai buscar, né, preencher esse vazio, ou vivendo intensamente um relacionamento, e aí ela se entrega totalmente e ela vive essa dualidade da incerteza, do medo de ser traída, do medo de ser abandonada, e aí ela fica muito atrás da pessoa, tentando controlar, tentando manipular o outro, com medo, né, de ser abandonada, e isso acaba causando às vezes vários problemas nos relacionamentos afetivos. Outra questão é que essa questão do vazio que ela sente, dessa sensação de abandono, né, de carência, isso também faz com que a pessoa às vezes vá buscar um preenchimento momentâneo, seja usando drogas, seja usando álcool, seja usando artifícios que possam anestesiar temporariamente aquela dor que ela sente. Então, assim, quem tem esse transtorno, aos olhos do outro que convive, muitas vezes a pessoa não entende, não tem paciência e acaba até abandonando, porque não consegue lidar com a situação. E para quem tem o transtorno, muitas vezes nem sabe que tem, isso é uma dor imensa. Imagina você não conseguir conter as suas emoções, você viver nessa
montanha-russa emocional. De uma hora você tá bem, daqui a pouco você já não tá, e aí você tem essas explosões e isso causa muita dor, muito sofrimento. E dentro desses traços que eu tô falando, muitas pessoas acabam gerando compulsões e indo buscar a saciedade dessa necessidade de preenchimento do vazio, seja no sexo, no álcool, nas drogas. E assim, tem uma parte que é assim muito triste mesmo, que essas pessoas, quando elas estão lá no pico mesmo da crise e elas estão passando assim, se sentindo muito mal, muitas delas acabam tendo ideações suicidas e muitas até tentam realmente o suicídio. E outras, para aliviar a dor, o sofrimento, elas começam a se automutilar. E aí, das diversas formas que você puder imaginar, as pessoas começam a fazer. E isso, na hora que ela faz a mutilação, ela sente uma sensação de alívio, quando vê que o sangue está escorrendo e tudo. As cicatrizes vão ficando, primeiro em lugares escondidos do corpo, então a família muitas vezes tem dificuldade de identificar que essa pessoa tão próxima está passando por essa situação. Por isso que eu acho importante a gente conversar sobre essa questão desse transtorno, porque é um transtorno que é muito comum, acontece assim muito, é muito frequente na clínica e também nos ambulatórios, nos hospitais. Por quê? Chega nos hospitais geralmente para pedir ajuda quando a pessoa já não está mais suportando, ou quando ela já tentou. Deixa eu responder aqui. Olha, a pessoa que tem esse transtorno, às vezes ela pode não ter conceição, às vezes ela pode não ter. Então, assim, às vezes ela acha que ela é desse jeito. Ela nasceu assim, cresceu assim, sempre foi assim. Entende? Então, assim, às vezes ela não tem essa percepção de que ela acha que é o jeito dela de ser. Lembra que isso é um transtorno de personalidade. E o que a gente está conversando aqui são esses traços da personalidade que se revelam através do comportamento. Então, muitas vezes, a pessoa age assim, ela acha que, assim, como ela tem esse transtorno, às vezes, desde a sua infância, adolescência, fase adulta, ela acha que é o normal. E aí, gente, assim, muitas vezes surge a seguinte questão: por que a pessoa tem esse transtorno? Da onde que isso vem? Existem estudos científicos que dizem que pode ter carga genética hereditária? Ok, pode. Mas também tem pessoas que têm esse transtorno e que ninguém na família possuía. Então, as pesquisas avançaram e chegaram à conclusão de que é possível que o meio social, as interações sociais, as relações e o meio familiar e o meio externo pode sim propiciar o desenvolvimento desse transtorno numa pessoa. Então, veja bem, às vezes uma criança que vive numa família disfuncional, ela pode sim desenvolver esse transtorno, e por várias coisas. Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso encontro. Então, assim, muitas vezes, o que acontece? A pessoa, desde pequeno, ela vive numa família disfuncional. Então, o que pode desencadear esse tipo de situação, desse transtorno borderline? Situações como abandono, como separação dos pais, pais ausentes, várias coisas. Exatamente, Márcia, é possível sim. Abusos verbais, abusos sexuais, abusos, violência, tudo que a pessoa vivencia na sua infância ou na sua adolescência, tanto dentro da sua família quanto fora, por exemplo, às vezes na sua relação na escola, os bullying, né, que a pessoa passa, sofre, isso tudo pode propiciar o desencadeamento desse transtorno. E aí a pessoa começa a ter
comportamento, porque o grande problema do borderline, que é assim visivelmente identificável, é o comportamento dele, porque ele é tido, né, assim, pelas pessoas como aquela pessoa difícil, aquela pessoa que explode. Umas são assim, explodem, são violentas, são agressivas e exageram na bebida, ou exageram nas drogas, ou exageram no sexo, mas tem pessoas que elas introvertem, ou seja, elas acabam indo se refugiar nos momentos assim de altos e baixos emocionais no seu quarto, e para aliviar a angústia e a dor que elas sentem, elas se automutilam. Então, assim, tem esses dois traços que são, assim, um pode não excluir o outro. Isso varia de pessoa para pessoa. Por isso que o médico, para conseguir fechar esse diagnóstico que a pessoa tem o transtorno borderline, vai precisar fazer uma anamnese bem cuidadosa e, se necessário for, indicar para um psicólogo que trabalha com psicodiagnóstico para conseguir fechar o diagnóstico e traçar qual será o plano, né, de tratamento. Como é que ele vai cuidar dessa pessoa. Da infância. Isso mesmo, isso que a Márcia está comentando é perfeito. Esse exemplo está ótimo. São essas falas, essas invalidações que a criança sofre desde pequenininha, isso tudo pode sim desencadear, como eu falei. Tanto isso pode vir na carga genética da pessoa, como também os fatores sociais, onde o ambiente familiar e o ambiente social onde a pessoa está inserida, e as invalidações, as humilhações, as críticas, a forma de tratamento, a violência. Muitas crianças sofrem ainda hoje violência, não só verbal, mas violência física. E às vezes pais que são abusadores, que batem muito na criança. Então, tudo isso, todas essas situações podem acabar levando a essa situação da pessoa ter esse transtorno. E aí, o ideal, como esse transtorno, assim, cada pessoa lida com as suas dificuldades, com as suas dores de uma forma. Então, assim, para algumas pessoas, ela vai ter esse transtorno num formato, assim, numa situação mais leve. Outra já vai ser classificada como moderada e outras mais graves. Dependendo de como que a pessoa vai chegar e buscar ajuda, e como o médico vai diagnosticar, vai ser feita a intervenção com medicamento. Uma coisa muito triste é que às vezes a família demora a perceber que isso está acontecendo dentro de casa. Ou às vezes demora a perceber, assim, às vezes a escola sinaliza, às vezes um amigo, e muitas vezes a demora em buscar ajuda, em buscar socorro para cuidar disso, a pessoa chega já na emergência do hospital porque tentou o suicídio, porque se cortou e pegou uma veia, um lugar mais complicado, e aí a coisa ficou mais assim, urgente, de correr para o hospital. E aí, quando chega no hospital, o médico do pronto-socorro geralmente fala com a família para encaminhar para um acompanhamento com o psiquiatra e verificar essa questão. Então, assim, hoje a gente vê que muitos adolescentes têm tido comportamento de cutting. Isso tem várias origens e várias possibilidades, não só a questão desse jovem ser um borderline. Muitas vezes os jovens, eles têm como sendo um ritual de passagem fazerem grupos e aí interagirem entre si e todo mundo achar legal, achar bacana, e essa coisa do cutting fica sendo propagada nas redes sociais de uma forma até que estimula as pessoas a fazerem. Então, assim, tem pessoas que fazem o cutting, mas que não têm o transtorno de personalidade. Então, por isso que é muito importante prestar atenção o porquê, né? Se a pessoa fez está fazendo esse cutting, qual é a fundamentação disso? Porque às vezes pode ser uma onda
com os amigos e tal, aí a pessoa, da mesma forma que os amigos experimentam drogas e bebida, podem começar essa onda de cutting também. Mas o que eu chamo a atenção é que, independente dos motivos, é sempre importante procurar olhar para isso com atenção e buscar ajuda médica, tá? Porque assim, quanto antes a pessoa buscar a ajuda, mais rápido ela vai conseguir equilibrar essa situação emocional. E aí, assim, depois que a pessoa foi ao médico, fez lá uma anamnese, e aí realmente foi constatado, o ideal é que a pessoa faça o seu tratamento usando lá o que foi prescrito pelo médico, mas que tenha um acompanhamento psicoterápico também. E aí eu queria explicar para vocês o seguinte: a psicologia, ela é uma ciência que ela tem várias abordagens. E o mais importante, deixa eu ver só o que a Carla está falando, a violência pode não ser exatamente física, mas psicológica. Carla, nesse caso é onde que eu estou explicando que uma equipe multidisciplinar é super importante, porque quando a violência não é física, mas é psicológica, é aquela violência que vai sendo assim aos pouquinhos e vai minando, sabe? A pessoa vai perdendo as forças, as energias de vivenciar aquela situação. É difícil porque não está aparente na pele, assim, né, no físico, mas se ela for no psiquiatra, a anamnese que ele vai fazer, para tirar qualquer dúvida que ele possa ter, ele pode indicar fazer uma bateria de testes, e aí o psicólogo que atua com psicodiagnóstico vai ser fundamental, porque ele vai fazer, e nos testes é possível apurar esses detalhes que vão além. Então, é por isso que é importante de se trabalhar uma equipe interdisciplinar, porque às vezes a pessoa vai buscar só o alívio para aquela dor da alma, ou seja, ela vai buscar um medicamento. Mas se ela tiver a oportunidade de ter um médico que trabalhe em parceria com um profissional da psicologia, que possa fazer uma avaliação psicodiagnóstica, vai ser muito bom, porque vai pegar as nuances, os detalhes, porque como eu digo, aqui, pessoal, no CID-10 tem os traços, eles trazem assim os tópicos, os traços que a pessoa apresenta, mas a história de cada um é que vai ser nada, fica à vontade. Quem quiser, gente, participar, perguntar, pode fazer a pergunta, que é muito importante, assim, essa interação para a gente poder trazer mais informações que eu puder aqui dar para vocês. Então, assim, muitas vezes a parceria entre o psiquiatra e o psicólogo para ajudar essa pessoa vai ser muito importante. E aí, uma coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: dentro da psicologia existem várias abordagens, e isso é muito legal. Por quê? Porque o mais importante, quando a pessoa que está passando por isso, que tem essa dor de ter esse transtorno, ela precisa de se sentir acolhida, ela precisa de ter um espaço neutro, de confiança, onde ela possa levar as suas questões e confiar que aquele profissional vai estar ali para ouvir, acolher, sem julgar, que é muito importante. E isso é uma coisa bacana, porque assim, cada abordagem tem uma linha teórica e uma linha de tratamento. E não tem problema, assim, o que vai valer, o que vai ser o importante quando você for buscar a ajuda de um profissional e começar esse acompanhamento psicoterápico, vai ser o seguinte: a sua empatia, se você vai ter empatia, se você vai ter confiança naquela pessoa, porque você vai ter que abrir questões que são muito dolorosas, muito profundas, então você precisa de se sentir acolhido. E aí você se sentindo acolhido, você se sentindo assim, num campo protegido, né, dentro do setting terapêutico protegido, chances há que vai ter um ótimo resultado, independente da abordagem. Então, assim, mesmo que você
escolha qualquer um profissional de qualquer abordagem da psicologia, é muito melhor do que você não ter nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de acompanhamento e ficar só na medicação. Por quê? Porque, pessoal, a medicação, ela tem a função de anestesiar as emoções. Então é como se fosse o seguinte, o efeito da medicação no corpo, né, no cérebro, é anestesiar, é conter. Como a pessoa que tem o transtorno borderline é muito impulsiva, ela vai ficar mais calminha, assim, não vai ter tanta impulsividade. Ela também, a agressividade vai diminuir. Só, pessoal, que é importante você entender o que será que aconteceu na história daquela pessoa, na vida daquela pessoa que trouxe ela até essa situação que ela está vivendo, até essa enorme dor na alma. E a partir disso, você cuidar dessa pessoa e fazer, assim, todo o resgate disso, esse cuidado, é como se você fosse cuidar ferida por ferida emocional. E aí, ótimo que você vai ter a possibilidade de a pessoa, estando fazendo um acompanhamento com o médico e com o psicólogo, o que vai acontecer é que aos poucos a psicoterapia vai começar a apresentar os resultados e aí a pessoa vai poder começar a diminuir a carga de medicamento. Então, assim, é importante essa parceria. A pessoa está medicada, está tomando remédio e fazer a terapia, porque ao mesmo tempo que você está cuidando da parte biológica do seu corpo, né, dando a substância que o seu cérebro precisa naquele momento, você consegue fazer. Não sei o que aconteceu aqui, parece que ele pausou. Aí o que acontece? A gente precisa, então, agora voltou. Deixa eu ver aqui. Olha só, o importante, às vezes, assim, a medicação no início, ela vai causar alguns sintomas, algum torpor, né? A pessoa tem alguns sintomas e tal. E aí, depois, ela fazendo esse acompanhamento com a psicóloga ou com o psicólogo, ela vai conseguir, aos poucos, diminuir a medicação. E olha que maravilha, a pessoa começar a se sentir potente no sentido de cuidar das suas próprias emoções. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Tá. Bom, eu tô vendo aqui a pergunta, mas acho que eu já respondi. Se a pessoa tem consciência do comportamento. Muitas vezes ela não tem consciência de que ela tem o transtorno de borderline. Ela tem a consciência de que ela tem uma agressividade, uma forma de reação muito bruta e que isso causa prejuízo para ela. E aí, assim, ela sabe que ela tem isso, assim, que ela é desse jeito, mas ela pensa que ela é desse jeito porque ela é assim, ela nasceu assim, ela não entende que isso é um transtorno de personalidade que pode ser cuidado, que pode ser tratado. Esse é o grande problema, porque a pessoa, às vezes, ela vai vivendo a vida dela, vai tendo vários problemas nos seus relacionamentos amorosos, né, nos relacionamentos no trabalho, às vezes perde emprego, perde amizade, e ela não sabe. Assim, ela não sabe nem que ela poderia ter uma qualidade de vida melhor se ela investisse na busca de uma ajuda profissional. Como eu disse, como tem um dos traços que a pessoa vai para os excessos, para as compulsões, muitas vezes o que acontece? A pessoa acaba indo parar numa emergência do hospital ou por uma overdose de álcool ou de drogas, e também a possibilidade da pessoa tentou o suicídio, ou se matou, ou fez alguma coisa, que ela é levada pelos amigos ou pela família para uma emergência. Então, nessa situação, é que a pessoa começa a ser tratada. Mas o quanto de pessoas que existe aqui no mundo, assim, que de repente tem esse padrão de comportamento, sofre com esse comportamento, porque para ela, assim, apesar dela ser explosiva, ela ser agressiva e ela causar essa confusão toda, ela sofre porque ela tem perdas.
ela tem perda, porque os relacionamentos não dão certo, o namorado, a namorada, a mulher, o marido vão embora, e ela sofre com isso. Então, assim, mas ela às vezes não tem essa percepção de que ela poderia se cuidar, de que ela poderia fazer alguma coisa para ter uma vida melhor. Então, assim, o trabalho do psicólogo essa proposta que eu tenho aqui com vocês de fazer uma psicoeducação é para trazer de uma forma um pouco mais simples, trazer para vocês de uma forma assim mais clara, para vocês entenderem, aproximar esse conteúdo teórico que está aqui no CID-10 da nossa realidade e ajudar vocês a compreender, porque vocês podem ter perto de vocês um amigo, uma amiga, uma pessoa que vocês gostam, que vocês já perceberam que tem esse comportamento. E assim, tudo bem, às vezes a pessoa pode ser realmente mais nervoso, mais explosivo, mas é aquilo, se houver o elemento constância nesse comportamento, é importante observar, porque assim, não é porque você, num determinado momento, explodiu, quebrou tudo, fez uma confusão, que você é borderline. Não é isso, gente. É assim, se você observa que a pessoa tem uma repetição, é o padrão dela de comportamento, esses altos e baixos emocionais, essas alterações de humor com muita frequência, e ela causa com isso muito problema para a vida dela, aí, gente, é a hora de, ou se for você mesmo, buscar ajuda profissional para verificar, porque às vezes você pode não ter o transtorno, você pode ter esse outro aqui, que é do tipo impulsivo. Não precisa ser que você já esteja no transtorno do tipo borderline, mas a pessoa às vezes tem algum tipo de transtorno. E o mais importante, não importa o rótulo, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. Não importa o rótulo, a caixinha que vão colocar você. Na medicina, os médicos, como um protocolo que eles têm que obedecer, eles precisam dessa classificação aqui do CID-10. Eles precisam fechar um diagnóstico, colocar lá um CID para vocês. Mas o mais importante é você pensar o seguinte: você não é o seu transtorno, você é uma pessoa, e como pessoa você tem direito de ser feliz e de buscar aliviar as dores da sua alma. E muitas vezes a pessoa não busca ajuda porque tem vergonha, porque acha que isso é demonstrar fraqueza, porque acha que se for buscar ajuda, vão achar que ela tem algum problema, um parafusamento, aqueles velhos preconceitos que circundam tanto a psiquiatria quanto a psicologia. Geralmente as pessoas têm muito preconceito, ainda hoje. Já melhorou bastante, mas ainda hoje as pessoas pensam que você ir no psiquiatra é porque você é maluco, você tem algum problema. Da mesma maneira, se você for buscar ajuda de um psicólogo, também tem alguma coisa de errado com você. E assim, eu queria dizer que a gente não tem que se restringir, se limitar a um diagnóstico. A gente tem que buscar melhorar a nossa qualidade de vida, entender a nossa história, cicatrizar as nossas feridas, buscar uma ajuda para realmente ter uma vida melhor. E aí, assim, não importa em que CID você foi enquadrado, nem inserido. O mais importante é você fazer esse movimento de buscar ajuda e cuidar de você. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, e assim, nós psicólogos, a gente tem essa postura de não olhar o paciente como o seu rótulo, né, o seu diagnóstico. Geralmente, na clínica acontece muitas vezes do paciente chegar, ele já traz qual é o diagnóstico dele e já diz qual o remédio que ele toma, porque às vezes eles vêm encaminhado pelo médico. E às vezes, quando nunca foram ao médico, mas eles pesquisam no Google, e é muito interessante, porque eles pesquisam no Google e já vem dizendo, olha, eu pesquisei, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Então, assim, às vezes, a pesquisa pode fazer com que a pessoa acabe se prejudicando, porque, assim, o ideal
é que se você sente uma dor profunda na alma, um vazio existencial, uma oscilação muito forte no humor, e isso é de uma forma persistente, assim, ao longo de meses a fio, não é você ficar agora nesse período de pandemia que está todo mundo isolado dentro de casa, você começou a ficar assim. Não é isso. É aquela pessoa que tem essa situação ao longo de muito tempo. Porque com isso, o médico, quando a pessoa conversa, o médico consegue, através da escuta, fazer, né, uma anamnese e fechar o diagnóstico. Para nós psicólogos, não é importante fechar o diagnóstico, até porque os psicólogos não podem passar medicamento. Quem passa medicamento é o psiquiatra. Os psicólogos, eles só querem compreender, fazer uma anamnese mais ampla, mais completa, para entender um pouco mais da vida dessa pessoa, da história dessa pessoa. É uma escuta atenta, uma escuta acolhedora, para conseguir, através dessa escuta, observar o que pode ter desencadeado essa situação que a pessoa vive hoje e de que forma cuidar para que essa pessoa possa melhorar os seus sintomas e diminuindo os sintomas, para que ela possa ter um comportamento na sociedade que não causa tantos danos para ela. Porque o que vai acontecer vai ser justamente isso. A pessoa tendo essa ajuda, esse cuidado, né, da psicoterapia, ela vai começar a ver a vida por uma outra lente e chancear que ela então vai desenvolver relações mais saudáveis, relações mais afetivas. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Não deixem de buscar, investigar, saber se vocês conhecem alguém ou tem alguém dentro de casa que possa ter algum desses sintomas, desses traços que eu falei, de buscar ajuda. Muito obrigada também, Márcia, por você estar aqui me acompanhando, e a vocês todos, né, que estão aqui nessa live. E eu queria até saber de vocês se esse horário, eu sempre faço live às 11h30, e eu queria saber se esse horário de 2 horas é um horário que é legal, se é um horário que é meio complicado, o que vocês acham? E aí, se vocês puderem colocar nos comentários a preferência, assim, qual é um horário mais confortável, porque eu tento ajustar o horário das pessoas quando me pedem, né, a minha agenda. E aí, a gente vai compondo aqui, porque o objetivo é que a gente possa ter pelo menos 30, 40 minutinhos de encontro todo dia para falar um pouquinho sobre algum tema da vida ou alguma situação como hoje, que é falar sobre um transtorno de personalidade. Então, se vocês tiverem curiosidade, quiserem aprender sobre outro transtorno também, coloquem nos comentários que eu preparo uma live para a gente poder discutir. O objetivo é sempre esse, é a psicoeducação, é trazer através das redes sociais a psicologia de uma forma mais simples, mais acolhedora, para que vocês possam compreender e perceber que ter uma vida mais saudável e feliz não é nada assim de tão, né, complicado. Basta que você tenha um elemento que é fundamental, é a vontade. A vontade de melhorar, a vontade de, transformar a sua vida. Isso é muito importante, tá? Então, pessoal, olha, quero agradecer o pessoal do Facebook pela participação, o pessoal do Instagram também, e até amanhã. Amanhã a live vai ser às 11h30, ok? Eu vou colocar mais tarde um pouquinho o nosso tema. Beijo para vocês!